Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Eclésia sobre a lição da Escola Sabatina. E sem mais delongas, vamos pro vídeo? Bom, e o tema de sexta-feira é Perto de Deus. E é interessante, né, que a gente já tá finalizando o trimestre aí com o tema Êxodo, né, da lição da Escola Sabatina. E eu estou aqui para finalizar, gente, é muito assim, é muito estranho quando termina, sabe, o trimestre. Você sente falta, sabe? Vai sentir falta. Eu já tô sentindo falta, na verdade. E foi bastante interessante estudar o livro de Êxodo, foi muito legal. Então, é interessante que esse tema perto de Deus é bastante interessante. Principalmente de acordo com o que a gente já veio estudando, né? Sobre a questão da conexão, do contato, relacionamento que Moisés tem com Deus. E é incrível o relacionamento deles, é incrível. Vocês vão ver o que vai falar aqui na lição, eu vou falar também. Depois da transgressão de Israel por fazer o bezerro de ouro, Moisés de novo intercede a Deus em favor de seu povo. Ele tem conhecimento a respeito daqueles que foram colocados sob seu cuidado, conhece a perversidade do coração humano e compreende as dificuldades com as quais deve contender. Mas aprendeu por experiência que para ter influência sobre o povo precisa antes ter poder com Deus. É interessante isso, né? Que fala que ele já tem conhecimento a respeito daquele povo, já sabe como é a perversidade do coração deles, e ele sabia que para que ele conseguisse, né, lidar com esse povo, exercer influência sobre eles, ele tinha que o quê? Ter poder com Deus. O Senhor lê a sinceridade e o propósito altruísta do coração de seu servo e condescende em conversar com esse frágil mortal face a face, com o homem que fala com seu amigo, como um homem fala com seu amigo. Moisés lançou a si mesmo e todo seu fardo sobre Deus e livremente derramou seu coração perante ele. O Senhor não reprova o seu servo, mas se curva para ouvir suas súplicas. Muito lindo mesmo essa questão desse relacionamento, né? Que Deus vê a sinceridade de Moisés, ele vê o propósito altruísta dele, dentro do coração dele, e é certo, né? Deus vê o seu coração, Deus sabe quando você é sincero, Deus vê quando você faz as coisas com propósito, e é maravilhoso ver esse relacionamento deles, acompanhar, sabe? É como se você estivesse lá, de pertinho, vendo o crescimento do relacionamento deles, a forma como Moisés conversava, e era face a face, eles estavam perto um do outro, né? Era como um amigo, um homem fala com seu amigo, né? Que aqui fala, né? Isso é maravilhoso, sério, é uma experiência única que você tem com seu Salvador, com seu Pai. Então, isso é lindo demais, sério, muito lindo. E aqui fala sobre a questão, né, que ele depositava o seu fardo, né, sobre Deus. E é linda essa parte aqui que fala: o Senhor não reprova o seu servo, mas se curva para ouvir suas súplicas. Que lindo, é sério, cada vez que você lê mais, você se apaixona mais por essa história, por esse relacionamento maravilhoso que eles tinham. Moisés tem um profundo senso de sua indignidade e sua desqualificação para a grande obra a qual Deus o chamara. Ou seja, ele sabe que ele, por ele mesmo, só ele não é qualificado, entendeu? E ele chama com intenso fervor para que o Senhor vá com ele, porque sem ele, a gente já sabe que as coisas não vão dar certo. A resposta vem: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Moisés, porém, não sente que deve parar aqui. Ele já recebera muito, mas anseia aproximar ainda mais de Deus a fim de obter maior segurança de sua permanente presença. Isso é maravilhoso, porque Moisés não, fica preso só, já consegui isso, já tá bom. Mas não, ele quer ter total certeza de sua permanência e presença, a presença de Deus ali com ele, para que ele fosse, para que ele continuasse fazendo a obra. Ele queria ter essa certeza, sabe? Que Deus ia permanecer ao lado dele. E não só para, seguir com a liderança dele, mas como um todo, entendeu? Na vida dele. E aqui fala, né? Que ele conduzira o fardo de Israel, levar o esmagador peso de responsabilidade. Quando o povo pecou, ele sofreu mortificante pesar,
como se ele próprio fosse culpado. Isso é verdade. E agora pesa sobre sua vida o senso dos terríveis resultados se Deus deixar Israel em sua dureza de coração e impenitência. Eles não hesitariam em matar Moisés e, pela própria imprudência e perversidade, logo cairiam nas presas de seus inimigos, desonrando assim o nome de Deus diante dos pagãos. É triste essa parte, né? Que fala assim, eles não hesitariam em matar Moisés. Depois de tudo que aconteceu, depois dele ter enfrentado tudo isso, falado com Deus, pedido a Deus para dar mais uma oportunidade a eles, e aqui fala, né? Esse peso que ele carregava, até achando que a culpa era dele, que ele era quem tinha feito isso, e queria tanto assumir a responsabilidade. E quando você lê essa parte aqui, eles não hesitariam em matar Moisés, e pela própria imprudência e perversidade logo caíram nas presas de seus inimigos, e ainda afetaria ainda mais, desonrando assim o nome de Deus. Eles iam desonrar o nome de Deus, cara, isso é horrível. E continuando, fala assim, Moisés faz sua petição com tal fervor que a resposta vem, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Agora, naturalmente, poderíamos esperar que o profeta cessasse de suplicar, mas não. Animado pelo sucesso, ele se aventura a ir ainda mais perto de Deus. Olha, ousado, hein? E aqui fala, né, que com santa familiaridade que agora vai além de nossa compreensão. Agora ele faz um pedido que nenhum ser humano fizera antes. Rogo-te que me mostres a tua glória. Que petição de um ser humano finito mortal, mas ele é repelido? Será que Deus reprovou esse comportamento, esse pedido? E aqui fala, Deus reprova por sua presunção? Não. Ouvimos as graciosas palavras, farei passar toda a minha bondade diante de ti. É um relacionamento que todos nós podemos ter, sabe, com o nosso Salvador, com o nosso Pai. E só de saber disso, que a gente pode ter esse relacionamento com Deus, esse relacionamento, é um relacionamento incrível. A gente tem que ser ousada, a gente tem que firmar, tem que criar um relacionamento. Ficar que nem Moisés, mas ele ficou 40 dias lá, com certeza eu acho que foi mais um pouquinho. E ele conversando com Deus, falando com Deus. E quando Moisés falou com Deus, pediu, né, para assumir a responsabilidade, Deus não permitiu, porque também não era capacitado para isso. E mesmo assim Deus disse, não, vou dar mais uma oportunidade para aquele povo. É claro que houve consequências, mas ele deu uma oportunidade para o povo, para todos aqueles que se arrependeram, que era o certo. E Moisés ainda faz esse pedido e ele fala dessa forma linda e incrível. Moisés não só foi tipo, só quero ver tua presença, porque eu não sei o quê. Não, ele sabia, sabe? Era como se fosse pai e filho. E né? Só que é bonito, sabe? É bonito esse relacionamento que foi criando, sabe? E foi firmando, e foi tanto que Deus, tipo assim, não achou, tipo assim, nossa, tá abusando aí, viu? Coisa feia. Não, Deus não achou isso. Deus percebeu a sinceridade no coração dele e concedeu, né? E falou isso aqui. Farei passar toda a minha bondade diante de ti. Isso é lindo. E tá em Testemunhos para a Igreja, que é no livro de Ellen White, página 461 e 462. Eu acho lindo dessa forma também como Ellen White descreve. É tudo certeiro, sabe? É muito lindo, muito lindo. E é incrível ver isso. E é mais incrível ainda quando a gente anseia e não fica contente, só se contentando com tipo, não, isso aqui tá bom, mas Deus quer algo mais profundo com você, algo mais firme com você, quer criar um relacionamento muito mais forte com você, quer que você continue buscando, continue estando mais perto. E é assim, sabe? É assim que a gente pode criar um relacionamento com Moisés, com Deus. E é bonito, a gente tem essa ousadia, tem esse comportamento com Deus, sinceridade, porque Deus sabe quando a gente é sincero, esse amor, sabe, esse cuidado,
esse senso de responsabilidade. É incrível, é muito lindo. E a gente realmente finalizou a lição de um jeito maravilhoso, né? Perto de Deus. E foi maravilhoso estudar esse trimestre de Êxodo, né? Com o tema Êxodo. E o livro de Êxodo também, né? Foi maravilhoso estudar. Foi grandes aprendizados, grandes lições sobre Faraó, as 10 pragas, sobre Moisés, sobre o povo de Israel, sobre tudo. Sobre os 10 mandamentos, sobre tudo. Foi incrível, foi maravilhoso. E eu espero que todos vocês tenham acompanhado, tenham gostado e tenham aproveitado, tirado o máximo de conhecimento, o máximo de aprendizados e colocado em prática. E coloque em prática agora também o de sexta-feira para nossas vidas, porque é muito, muito gratificante isso. Quando a gente aprende algo, absorve e começa a pôr em prática em nossas vidas. Então é isso que a gente tem que fazer. Bom, foi isso. Sexta-feira foi maravilhoso, mas a gente não pode finalizar o vídeo, né, sem uma oração, sem antes falar com o nosso Pai. Então vamos orar? Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor fizeste por cada um de nós. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por finalizar esse trimestre. Foi incrível, foi maravilhoso. Foi onde a gente aprendeu muitas coisas, muitas lições foram tiradas, observações sobre os personagens, sobre eles, sobre a história de cada um, sobre coisas que a gente, através dessas histórias, a gente vê nas nossas vidas, coisas que a gente deve mudar, Senhor. Então que a gente realmente possa pôr em prática tudo aquilo que a gente aprende, Senhor. Que a gente possa estar ainda mais perto de Ti. É isso que eu te peço, Paizinho, já te agradeço, cuida de cada um de nós, nos fortalece em Teus caminhos e obrigada por tudo. Cuide de cada um que está vendo esse vídeo e é isso que eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. E é isso, pessoal, fiquem com Deus e tchau, tchau. Ah não, pera! As redes sociais vai estar passando aqui. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, deixem seu comentário também. E espero que vocês tenham absorvido muito mesmo da lição desse trimestre. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e tchau, tchau!